Boa noite, pessoal. O meu nome é Odete. O relato que vou contar aconteceu comigo, com meus irmãos e com meu falecido pai. Que Deus o tenha. É uma coisa que jamais vou esquecer. Muitos não acreditam em lobisomem, mas nós vimos um bicho desse. Isso aconteceu no ano de 1974. Não fazia muito tempo que eu era casada, pois me casei aos 14 anos. E já tinha tido 2 filhos nessa época, sendo que a minha segunda filha tinha mais ou menos 2 anos de idade. Bem, eu morava na minha casa com meu esposo e os meus 2 filhos pequenos. A minha mãe morava bem pertinho de nós. Lá moravam minha mãe, meu pai e os meus outros irmãos. A minha família era bem grande. Não é como hoje, pois infelizmente alguns já partiram. O meu pai partiu primeiro, e pouco tempo depois a minha mãe. Pois bem, vamos pro relato. Foi no ano de 1974. Nessa época, o meu pai trabalhava de vigia, em uma cooperativa de algodão, e a gente morava perto da cadeia da minha cidade. A minha cidade era bem pequena e um pouco desenvolvida, aqui no interior do Ceará. Bom, o vigia da cidade era um senhor muito bonzinho, o seu Alfredo, e o pessoal dizia que tinha uma mulher que era louca por esse homem, mas seu Alfredo não dava nem bola para essa mulher. E também o povo dizia que na cidade tinha um bicho aparecendo, um lobisomem. Eu e os meus irmãos sempre fomos muito traquinas, e eles sempre me convidavam. Odete, qualquer dia desses vamos esperar o lobisomem na quinta-feira. Falavam meus irmãos, mas eu sempre dizia que não ia não, e falava que eles eram muito medrosos. Mas meus irmãos afirmavam que não eram. O meu pai era uma pessoa muito fiel a Deus, muito crente, e assim, a arma que ele tinha era uma Bíblia. Para onde meu pai ia, era com essa Bíblia debaixo do braço. Ele era assim, muito crente mesmo. E o meu pai dizia assim para nós: deixem isso para lá, senão vocês vão acabar arrumando sarna para se coçar. Então, de tanto os meus irmãos me atentar, um dia eu criei coragem para ir. O meu esposo tinha saído para trabalhar, pois ele também trabalhava à noite. E foi eu e os meus irmãos esperar o lobisomem. E o meu pai foi junto também, pois nós fizemos ele ir junto de nós. Morávamos numa rua que era uma descida, e lá na frente tinha um altinho. Quando dobrava à direita já chegava lá na cadeia, a mesma que o seu Alfredo trabalhava. E o pessoal dizia que toda noite de quinta-feira o lobisomem passava lá na rua da cadeia. E o que foi que nós fizemos? Saiu eu, o meu pai, com a arma dele debaixo do braço, que era a sua Bíblia, e mais 2 irmãos, e fomos seguindo até lá, sendo que isso era mais ou menos meia-noite. Quando chegamos bem pertinho da rua da cadeia, bem na esquina que o bicho passava, a gente ficou lá. O outro lado era a cadeia, e então esperamos debaixo de uma árvore, e não demorou nem meia hora para a gente começar a ouvir um barulho mais horrível do mundo. Eram como passos pesados vindo bem rápido, aquela cachorrada latindo e correndo levantando poeira, pois não tinha asfalto como hoje. As ruas eram feitas de barro, fora que as casas eram aqui e outra a muitos metros de distância, e aquilo só ia chegando mais perto, tanto os cachorros latindo, como aquele barulho de alguma coisa rosnando. E quando menos esperávamos, lá vinha a criatura na rua da cadeia. Era um bicho tão grande, mas tão grande, que até parecia um bezerro pelo tamanho. Mas a cabeça dele era muito grande, tão grande que as orelhas arrastavam no chão. Era uma coisa assim de outro mundo. Nunca na minha vida que eu vi um bicho tão feio assim. Quando olhei para o lado, os meus 2 irmãos já tinham corrido. E olhei para o meu pai e disse assim: pai, o senhor não vai correr. Vamos, homem.
Então peguei no braço do meu pai e começamos a correr. Eu achava que o bicho estava vindo em nossa direção, mas ele parou na esquina da cadeia e ficou arranhando na porta, os cães latindo ao seu redor e ele ali arranhando. O bicho não quis nada com a gente. Ele nos viu, mas não fez nada. O lobisomem queria mesmo era o seu Alfredo. Pobre do seu Alfredo. Nós continuamos a correr e o bicho ficou lá arranhando a porta da cadeia. Quando eu cheguei em casa, os meus dois irmãos já tinham chegado. Estavam brancos que nem papel. Eu entrei em casa e percebi que tinha perdido meu pai no meio do caminho. Mas depois de uns 10 minutos, meu pai chegou, são e salvo, ainda com a sua Bíblia na mão. Ficamos preocupados, mas o meu pai nos disse o seguinte: eu não tenho medo não. Esse bicho ficou lá, arranhando a porta da cadeia. Ele quer mesmo é o seu Alfredo. Depois de tudo, fomos dormir. E no dia seguinte, o meu pai me disse que foi falar com o seu Alfredo. E ele disse para o meu pai que toda quinta-feira era aquela mesma coisa. O bicho sempre passava e tentava entrar na cadeia. Porém, como o lugar era cheio de grades e bem reforçado, ele nunca conseguiu. E o seu Alfredo nos disse mais, que sabia até quem era o bicho e que seria uma mulher que era muito apaixonada por ele. Mas o seu Alfredo nunca quis nada com essa mulher. Ela aparecia lá em forma de bicho para pegar o seu Alfredo, mas que nunca conseguiu. Eu não sei o que aconteceu com essa dita mulher, se ela faleceu ou se alguém deu cabo dela. Bom, esse foi o meu relato. Passamos por um apuros, mas conseguimos ver aquela criatura. Um pouco engraçado, mas que nos assustou por muitas noites. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.